Gomide, o que esses números revelam e quais foram as derrotas mais sensíveis para o PT? Eu, ao fazer esse levantamento, Marcos Nardão, um abraço para você, a todos os ouvintes, espectadores que estão acompanhando esta edição, o povo, eu fiquei um pouco espantado, porque todos nós sabemos o quanto o PT tem a sua força no interior do estado do Ceará. Se formos voltar às eleições recentes, vou pegar só 2018, no segundo turno de perdão, no primeiro turno de 2018, o governador Camilo Santana venceu com 80% dos votos válidos no estado do Ceará e, se contar 183 cidades, excluindo a capital Fortaleza, chegou a 88%. Nas eleições presidenciais, também uma ampla vantagem do PT na votação no interior do estado do Ceará e sempre menos na capital Fortaleza. Mas ao fazer esse levantamento das 10 maiores cidades do Ceará, eu me vi assim diante de um número que, para mim, um pouco surpreendente, considerando os resultados de eleições passadas. Surpreendente, considerando o resultado de eleições passadas. Essas são eleições municipais. E eu estou considerando só primeiro turno, porque nós temos duas cidades do estado do Ceará que têm eleição ainda no segundo turno, Fortaleza e Caucaia. Nessas duas cidades, em Fortaleza é o PL contra o PT, em Caucaia é o PSD contra o PT. Aliás, Valdemir Catem foi para o segundo turno com a vantagem de inacreditáveis 8 votos sobre a candidata Emília Pessoa, filha do prefeito eleito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Mas voltando dessas 10 principais cidades, nós temos Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Itapipoca, Crato, Maranguape, Iguatu e Quixadá. Nessas 10 cidades, como você disse, tem 46% da população, 43% dos eleitores. Nessas 10 cidades, o PT ficou em segundo lugar em 5 eleições, no primeiro turno, considerando que Fortaleza e Caucaia ainda temos o segundo turno. Ficou em segundo lugar em Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Iguatu e Quixadá. Sabemos todos, moradores do Ceará e não moradores do Ceará, que Quixadá sempre foi um local onde o PT venceu diversas eleições ao longo da sua história. Nessa, perdeu essa eleição. Então, você vê que partidos do chamado campo da direita avançaram nas 10 maiores cidades do Ceará, porque ficaram em primeiro lugar no primeiro turno o PL em Fortaleza, Caucaia PSD, Juazeiro do Norte Podemos, Maracanaú União Brasil, embora tenha ali também uma coligação com o PT, o prefeito Roberto Pessoa, em Sobral, União Brasil, Itapipoca e Crato venceu o PT, em Maranguape venceu o campo do PT, que é o PSB, o prefeito Átila venceu. Em Iguatu, uma derrota dolorosa para o PT, porque ele investiu na candidatura de Ilo Neto, perdeu para Roberto Filho, o PSDB ganhou. Em Quixadá, o PSD também venceu. Aliás, essa tendência ela está se repetindo, como nós vimos aqui, nas capitais do Nordeste, porque em 9 capitais do Nordeste, partidos da direita já venceram no primeiro turno em 5 e vencerá em 6, porque em João Pessoa, o segundo turno é entre 2 partidos da direita.